Jesus Cristo, ser supremo, soberano, sobrenatural. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agindo Deus, quem impedirá? Jesus é a cura da humanidade. Jesus cura, liberta e transforma. Fé. Se tu tem fé, tu verás o sobrenatural de Deus. A paz do Senhor Jesus, a graça, a paz do Senhor Jesus. A paz seja convosco. Humanidade, arrependei-vos. É chegado o reino do céu. Humanidade, arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Mateus 6,33. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. E a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, a palavra do Senhor para toda a humanidade. Mateus 14, a morte de João Batista. Naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus criados: este é João, o Batista, ressuscitou dos mortos. E por isso estas maravilhas operam nele. E disse aos seus criados: este é João, o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia, porque tinha como profeta. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia de natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída brevemente por sua mãe, disse: dá-me aqui no prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa, com ele ordenou que lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à menina, que a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. A primeira multiplicação dos pães. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é necessário que vão, dá-lhe vós de comer. Então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão ia assentar-se sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Então, partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se ainda. Levaram 2 pedaços e sobrejaram dos cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os discípulos
entrasse no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes disse, falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram o barco, acalmou o vento. Então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: eis verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos lhe pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos que a tocaram ficaram sãos. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém.